O presidente, com sua visão, estabeleceu uma reserva estratégica de Bitcoin desde a semana passada e declarou que os Estados Unidos serão a superpotência do Bitcoin. Isso é presciente. Eu me arriscaria a supor que a grande maioria das pessoas que viram essa postagem nem sabe o que significa superpotência em Bitcoin e nunca pensou nisso. Fiquei inspirado pelas palavras, o que me levou a fazer esta apresentação hoje. Por que o Bitcoin é fundamental para a prosperidade dos Estados Unidos no século XXI? Essa é a pergunta que todos nós deveríamos estar fazendo. Há muitas metáforas para se pensar em uma reserva estratégica de Bitcoin. Bitcoin é capital digital. Pensarmos nele como Bitcoin como capital digital, será que se trata de um estoque de queijo? Será que se trata de um estoque de petróleo, gás natural ou mesmo? Tudo isso seria interessante. Bem, na pior das hipóteses, em sua forma mais restrita, poderíamos pensar na reserva estratégica de Bitcoin como um estoque do principal ativo da raça humana. Então, qual o valor bem nos próximos 20 anos? Acho que vale de 3 trilhões a 106 trilhões de dólares para os Estados Unidos. As empresas americanas, como a minha, estão se recapitalizando com Bitcoin. Passamos de um patrimônio de 250 milhões de dólares há 48 meses para um patrimônio de quase 45 bilhões de dólares em 48 meses. Se olharmos para os próximos 20 anos, as empresas que estão acumulando Bitcoin em suas reservas, como a MSR, a Meta e a Riot, terão de 20 a 40 trilhões de dólares. Portanto, essa é uma pequena metáfora, mas é uma metáfora poderosa. Porém, é difícil alugar, financiar ou desenvolver seu queijo, seu ouro ou seu gás natural enterrados em um cofre. Portanto, uma metáfora mais poderosa é que Bitcoin é uma propriedade digital. Se você fosse proprietário de 5% em Manhattan e sua família fosse proprietária por 100 anos. E alguém dissesse, como você vai pagar suas contas? Você não diria, vamos simplesmente vender. Você diria, vamos alugá-la, vamos desenvolvê-la, vamos colocar um prédio em cima dela, um negócio em cima dela. Ou vamos financiá-la, vamos tomar emprestado contra ela. O mesmo acontece com o Bitcoin. Em 20 anos, os Estados Unidos poderão gerar 10 trilhões de dólares por ano alugando, desenvolvendo ou financiando os ativos dessa reserva estratégica de Bitcoin. As inteligências artificiais estão chegando, não têm contas bancárias, não têm cartões de crédito. As IAs. A economia da inteligência artificial será construída sobre capital digital, propriedade digital. Será uma economia de 100 trilhões de dólares. Ela será construída com base no Bitcoin. Bem, muitas pessoas pensam nele como um ativo. Você pensa nele como uma propriedade. Mas o que sabemos ser verdade é que o Bitcoin é, na verdade, uma rede. E não é uma rede qualquer. Não é uma rede de informação. É uma rede de energia. É uma rede conservadora. Posso enviar $1 bilhão de mim para você. Eu perco dinheiro. Você fica com ele. Essa é a conservação de energia no ciberespaço. Portanto, quando você começa a visualizar o Bitcoin como uma rede de energia digital, percebe que trilhões de dólares de comércio digital fluirão por essa rede. O sistema bancário do mundo vai se reconstruir em uma rede de energia digital. Teremos 40 mil bancos que farão acordos entre si em tempo real, finalmente movimentando bilhões, dezenas de bilhões ou centenas de bilhões de dólares por hora em uma rede puramente digital. Portanto, se olharmos para o mundo e imaginarmos a energia digital circulando pelo mundo e fizermos a pergunta, você gostaria de possuí-la ou de ignorá-la? Essa é uma pergunta importante. E é claro, alguns de vocês devem ter visto o apagão cibernético do X ontem todos, os ataques cibernéticos. A última e mais importante metáfora é que quando temos energia digital aberta fluindo, ela é uma rede de comércio. Mas quando revertemos essa energia digital em um escudo, ela se torna um sistema de defesa. O Bitcoin é um sistema de defesa digital. As mensagens, as autenticações de dados e as transações do Bitcoin são imparáveis, incorruptíveis, imutáveis e imunes à adulteração por qualquer ameaça cibernética conhecida. Você pode proteger os Estados Unidos, sistemas comerciais, militares e financeiros por trás de um muro de segurança digital. Energética. E é exatamente assim que faremos isso. Sabe, até mesmo Elon Musk apontou que as IAs não sabem como hackear o Bitcoin. Elas podem roubar seu dinheiro. Elas podem convencê-lo de que são alguém que não são. Não há como enganar uma parede digital de 800 hashes que se baseia em criptografia moderna. As IAs não conseguirão atravessar essa parede. O que está impulsionando o crescimento do Bitcoin é a força mais poderosa do mundo no momento. Está crescendo quase 60%. Tornou-se o 8º maior ativo do mundo. Está prestes a se tornar o maior ativo do mundo nos próximos 48 meses. Que isso é todo o dinheiro inteligente do mundo fugindo do risco, fugindo do passado em direção ao futuro. De algo menos seguro para algo mais seguro. E eles estão fazendo isso da maneira mais visível com o seu capital. Este é um mapa da distribuição de riqueza no mundo, cerca de 900 trilhões de dólares, se você dividi-lo em usos. Metade disso é apenas uma reserva de valor. Somos de longo prazo e estamos preservando nosso capital para o longo prazo. Queremos apenas dinheiro. A outra metade são ativos mantidos para utilidade. Quero fazer algo com o ativo. Se analisarmos os 450 trilhões, perceberemos que o problema é que esse capital de longo prazo está sendo dissipado e dizimado por incêndios, inundações, fome, tarifas, guerras, concorrência, ferrugem, obsolescência, responsabilidade civil, trânsito, etc. Qual é o custo disso? Isso custa 10 trilhões por ano. Há 10 pessoas que dizem, bem, qual é o caso de uso do Bitcoin? O caso de uso é não sofrer 10 trilhões de dólares por ano de danos causados pela entropia, pela inflação, pelo caos, pelo futuro. O Bitcoin é um ativo sem o risco financeiro de uma moeda, de um título de ações, e não tem o risco físico de imóveis e propriedades. Estamos eliminando o risco de contraparte de tudo. Portanto, estamos nos afastando do risco. E o que isso significa? É que à medida que a notícia se espalha, há uma oportunidade de manter seu dinheiro sem correr riscos. O capital de longo prazo está sendo incorporado à rede Bitcoin. A maior transformação digital do século XXI. Não é a transformação da música. Não é a transformação de suas fotos, de suas comunicações, de seus amigos do Facebook ou de vídeos educativos, embora cada uma dessas coisas tenha criado uma empresa de $1 trilhão. A maior transformação digital é a transformação do capital. Portanto, é a transformação de 450 trilhões. Quanto isso vale? Vale a metade de tudo. É a metade de tudo. Essa é a transformação. O capital digital é um capital mais forte, mais rápido e mais inteligente. É tudo aquilo de que você não gosta num prédio que foi removido. E você tem um edifício invisível, indestrutível, imortal e teletransportável. É um edifício melhor. É um capital global. Todos que vivem na Ásia, na África e na América do Sul se mudariam para os EUA se pudessem. Eles transferiam seu dinheiro para os EUA se pudessem. Eles querem a moeda dos Estados Unidos, querem a propriedade dos Estados Unidos, querem a segurança dos Estados Unidos, querem os valores dos Estados Unidos, mas não podem tê-las. Portanto, a segunda melhor coisa que podem fazer é transferir seu dinheiro para a rede Bitcoin, que tem todos os valores, proteções e segurança dos EUA. O Bitcoin do ZOA é um capital imortal, certo? Você pode manter seu dinheiro por 1000 anos. Uma taxa de 10 pontos base resulta em uma vida útil de 1000 anos. Todos os outros ativos de capital de longo prazo têm uma vida útil de 10 a 100 anos. Encontre uma empresa na qual você quer investir e que durará 500 anos. Encontre um edifício que durará 500 anos. Encontre um título que será pago em 500 anos. Encontre uma obra de arte que ainda será legível em 500 anos. E finalmente, o que todos nós sabemos nesta sala é que o Bitcoin é o capital digital e o capital ético. É a única coisa neste mundo que você pode realmente possuir. Se você tem posse das chaves, se você tem posse do conhecimento de onde as chaves podem estar, você é o dono. Ninguém pode tirar isso de você. Tudo mais que você tem neste mundo é propriedade de alguém mais poderoso do que você. Até que decidem tirar isso de você. Satoshi nos deu direito de propriedade. Dinheiro sólido, dinheiro soberano. É uma rede. Mas o que é isso? É a rede mais poderosa do mundo. 800 hash.
Qual é a medida do poder digital? É exahash 20 gigawatts. Toda a eletricidade, toda a energia que alimenta a Marinha do Zewa também tem o maior poder econômico. Minha empresa gastou 33 bilhões de dólares para comprar 2,4% da rede. Faça as contas de cabeça e você perceberá que há $1 trilhão de dinheiro real que fluíram para essa rede. E há $1 trilhão de dinheiro inteligente por trás dela. É a rede mais global, tolerante a falhas e imparável do mundo. Cada um desses chips IC corresponde a centenas de milhares de laptops. Seriam necessários trilhões e trilhões de computadores para destruir essa rede. Então, é claro, muitas pessoas dizem, entendi, é um efeito de rede. Deve ser uma rede. Bem, não é uma rede McAfee. Isso é apenas informação suficiente sobre redes para se machucar. Ela não está se tornando mais poderosa com o quadrado do número de nós. Ela está se tornando mais poderosa com base na quantidade de massa, energia e capital que flui na rede. É uma rede newtoniana, como o sistema solar. Quando a anã branca passar por seu planeta, ela sugará a atmosfera de seu planeta. Uma anã branca não é o mesmo que um asteroide do mesmo tamanho. Elas são diferentes. O Bitcoin é a coisa mais brilhante do universo financeiro, certo? Calor e luz. É o mais interessante. Está ficando mais forte, mais quente, mais denso à medida que atrai o capital do mundo para sua órbita. Que capital? Capital físico. As pessoas estão vendendo seus edifícios, capital financeiro. Elas vão negociar seus títulos de baixa qualidade, suas moedas estrangeiras do terceiro e do segundo mundo. Capital. Eles venderão seus armazéns na Sibéria, seus direitos sobre o gás natural russo. Isso está atraindo o capital antiquado, o capital do século XX, está atraindo o capital inteligente. Qualquer pessoa que tenha pensado nisso e pensado, quero investir em algo que vai se deteriorar ou ser destruído ao longo do tempo por sem riscos incertos. Ou quero apenas manter meu dinheiro no ciberespaço. Então, capital digital, as IAs não recebem a conta bancária. À medida que a economia se digitaliza, as pessoas querem movimentar dinheiro digital na velocidade da luz, com 1 milhão de transações por segundo. Não é possível fazer isso com um depósito na Sibéria, nem com gás natural ou ouro. Você não vai fazer isso com nenhum ativo do século XX. Para onde isso está indo bem, há um modelo de código aberto, você pode baixá-lo no GitHub, chamado Bitcoin. Insira suas próprias suposições, nossas suposições. Bem, atualmente o Bitcoin representa 22 pontos base da economia global. Isso equivale a 2 trilhões de dólares em 20 anos. No momento, ele está crescendo cerca de 60% ao ano. Se desacelerar de 60% ao ano para 20% ao ano, o retorno médio será de 29% ao ano durante os 20 anos. Esse é o caso base. Isso chega a um preço de 13 milhões de dólares por cada Bitcoin em termos de dólares americanos ou 2,8 trilhões de dólares na rede. O mundo irá se virar de cabeça para baixo. O que acontece bem, tudo continua praticamente igual, exceto o fato de que aqueles que adotam o Bitcoin ficam ricos e poderosos. Aqueles que não adotam o Bitcoin ficam mais fracos e mais pobres. Caso contrário, tudo que você vê no mundo hoje ainda estará presente no mundo daqui a 20 anos. O Bitcoin não é uma ameaça ao dólar. O dólar é moeda. Bitcoin é capital. No mundo moderno, há muitos economistas acadêmicos que eles apenas recitarão ad infinitum. Bem, o dinheiro é uma reserva de valor, um meio de troca, uma unidade de conta. Pronto, eu disse a você. E eles simplesmente não pensaram sobre esse passado. Apenas memória mecânica. É por isso que não se deve memorizar coisas na educação. Pense um pouco mais sobre o que está acontecendo aqui. Se você precisa de dinheiro para as próximas 4 semanas na Argentina, então você está usando peso. Se precisar de dinheiro para os próximos 4 anos na Argentina, você usará o dólar. Se você precisar de dinheiro para os próximos 40 anos na Argentina e for inteligente, você usará o Bitcoin. Portanto, o dólar está competindo, mas está competindo com a oferta monetária M2 global. Moeda chinesa, moeda europeia, moeda japonesa. No momento, estamos com cerca de 17% disso. Devemos ser capazes de crescer para 30% disso, como com a moeda digital. Se os bancos e as corporações do ZIWA puderem emitir moedas digitais do ZIWA, teremos o suprimento de moeda americana em 10 trilhões de dólares. Essa é uma estratégia de ativos digitais. É por isso que o projeto de lei da stablecoin e a lei do gênio são importantes. Não se trata de capital. O Bitcoin representa menos de 1% do capital do mundo, com o que ele compete. Não com o dólar. O Bitcoin compete com o patrimônio imobiliário e com os títulos. Acabei de lhe mostrar isso é importante. E para onde está indo? Previsão de 13 milhões de dólares em Bitcoins. Isso nos leva a 13% do capital em 2045. Temos duas estratégias. Expandir nossa moeda para dominar o mundo com a moeda digital de sua preferência. Expandir nosso capital para dominar o mundo com o capital digital de sua preferência. Por que os EUA deveriam querer ser a superpotência do Bitcoin? Não é possível continuar sendo uma nação soberana se perder o controle do espaço aéreo, do espaço exterior ou do ciberespaço. Isso é um truísmo. É muito importante. Não estamos falando de ganhar um pouco de dinheiro aqui. Estamos falando de defender o estilo de vida americano. Uma superpotência precisa manter as rotas aéreas abertas. É preciso poder voar, e não apenas voar daqui para Londres. É preciso poder voar de Nova York para Chicago. Se observarmos o que aconteceu na Primeira Guerra do Golfo, tomamos o controle do espaço aéreo iraquiano. Em uma semana, o país inteiro não estava funcionando. Algumas pessoas diriam que em 48 horas elas não estavam funcionando. Este país não funcionará por 48 horas se perdermos o controle do nosso espaço aéreo. Como protegeremos? Temos bases da Força Aérea, temos aeronaves militares. Isso está evoluindo. Continuará a evoluir. Drones, sistemas de defesa muito sofisticados. Temos de manter nossas rotas marítimas abertas. Isso é uma verdade há 1000 anos. Os cartagineses sabiam disso. Foi por isso que os romanos os destruíram. Os cartagineses haviam destruído a frota veneciana. Todos os portos do Mediterrâneo que eram portos venecianos também eram portos romanos. Também eram portos cartagineses e também eram portos fenícios. Por quê? Porque você precisa manter as rotas marítimas abertas se quiser ser uma superpotência. Se eu cortar suas rotas marítimas, sufocarei sua economia. Os japoneses determinaram a missão ou descobriram a missão na Segunda Guerra Mundial. O poder marítimo exige bases navais que operem navios adequados. Uma superpotência precisa manter seus canais cibernéticos abertos. O que isso significa? Significa seus canais de comunicação para informações digitais. Mas também significa seus canais de comunicação para energia digital. Se isso é capaz de mover um sinal. Mas preciso mover uma quantia de 10 bilhões de dólares. Não preciso apenas manter os canais cibernéticos abertos em todo o mundo. Não se trata apenas de eu querer mover essas informações ou essa energia entre Nova York e Tóquio. Se eu perder o controle do espaço cibernético sobre os Estados Unidos, não poderei transportar informações entre Nova York e Chicago, certo? Se você perder o ciberespaço, perderá sua própria economia digital. O que você faria se o seu inimigo conseguisse controlar o seu ciberespaço? Você viu novamente ontem que não consegue nem fazer login no X. Bem, o que acontece quando você não consegue fazer login na sua conta bancária? O poder cibernético requer mineradores de Bitcoin operando ASICs, lançando uma parede de energia digital. E você quer esperar que mais de 50% disso seja controlado por você ou por seus aliados. O que significa ser dono do ciberespaço. Se você quiser ser uma superpotência do Bitcoin, precisará ser proprietário do ativo, possuir o Bitcoin. Mas isso é apenas a metade. Ser proprietário de toda a cidade de Nova York e perder o controle das rotas marítimas e do espaço aéreo acima da cidade de Nova York é uma vitória de pio. Você não os possuirá por muito tempo. Ele será destruído. É preciso controlar a rede cibernética, a rede de energia digital que flui pelo mundo. A inteligência artificial é o futuro. Os computadores, as IAs, são mais inteligentes do que nós. Eles pensarão mais rápido do que nós. Em algum momento eles estarão pensando 1 milhão de vezes por segundo, conversando uns com os outros. E se quisermos construir a maior economia do mundo, nossos carros precisam dirigir sozinhos, os robôs precisam pensar, as fábricas precisam de pensar. E seu agente precisa pensar 1 milhão de vezes por segundo sobre como fazer algo útil para você. A inteligência digital requer energia digital que precisa ser garantida pelo poder digital para que se possa participar do comércio digital. Quando eu digo comércio digital, não me refiro apenas a comprar bugigangas na Amazon.
referiram a uma movimentação de todo o dinheiro e a proteção de todos os ativos do mundo. Quero dizer que 950 trilhões vão para 4 trilhões e 0 trilhões de dólares de ativos. E não poderia ser mais claro para onde isso está indo agora. A unidade de energia digital é o Satoshi. A unidade de poder digital é o exahash. Certo, quais são os benefícios da estratégia do Bitcoin para os Estados Unidos? Adotar o Bitcoin. Somos donos do século XXI. Todo o dinheiro, todo o capital do mundo está saindo do século XX. Tudo o que fazia sentido, todo financista instruído foi educado no século XX. Eles aprenderam um monte de bromídios, um monte de regras. Todas essas regras provavelmente faziam sentido no século XX. A forma como lutamos na Segunda Guerra Mundial não é a forma como lutamos na Terceira Guerra Mundial. Toda doutrina militar, toda doutrina financeira pode ter sido correta em um determinado momento. Agora não está mais. Trilhões de dólares de capital vão fluir desses ativos físicos e financeiros para o digital, para a rede Bitcoin. Você pode dizer, bem, estou fazendo uma afirmação forte. Bitcoin é a rede de capital digital, não sou apenas eu que estou fazendo essa afirmação. O presidente dos Estados Unidos fez essa afirmação na semana passada, explicada por David Sachs na noite de sexta-feira. Ele disse que o Bitcoin é o único ativo criptográfico que é verdadeiramente descentralizado. Ele é especial. Talvez no futuro possa haver algum outro capital digital. O governo Zewa não reconhece nenhum outro capital digital, nem nós. E isso se deve ao fato de que 99% do poder no ecossistema de criptografia está na rede Bitcoin. Se quisermos ser donos do ciberespaço e do futuro, precisamos ser donos dele. Abrace o Bitcoin e fortaleça o dólar. Temos a chance de estabelecer, possuir e controlar a rede global de capital digital que é o Bitcoin. Podemos apoiar o dólar americano com reservas de Bitcoin, o único ativo monetário que é competitivo em relação ao dólar. Se eu precisar de um ativo líquido fungível para capitalizar uma empresa ou instituição, não será imóveis, não será gás natural, não será arte, não será portfólios de ações públicas e privadas, não será nem mesmo um índice de ações. O único ativo que posso usar além do Bitcoin são os títulos do Tesouro do Zéu em todo o mundo. Se alguém decidir substituí-los, eles serão substituídos pelo Bitcoin. Devemos possuir ambos. Abrace o Bitcoin e atrai o capital estrangeiro. Tudo. Não estamos apenas recebendo dinheiro do século XX. Estamos recebendo dinheiro do resto do mundo. Se eu lhe desse dinheiro, deixasse, se pegasse todo o seu dinheiro, deixasse você na África e dissesse: você precisa investir em um portfólio diversificado, em ações públicas e privadas e em imóveis na África. Ou você pode colocar seu dinheiro na rede de capital digital e transferi-lo para qualquer outro lugar na velocidade da luz. E eu lhe dei a opção de apertar o botão laranja ou deixá-lo na África por 100 anos. Você apertaria o botão laranja. Todos os outros países do mundo estão descobrindo a mesma coisa agora. É por isso que os países criarão leis contra isso. É por isso que os chineses têm controles de exportação sobre seu capital. Todo o capital fluirá para o Zewa, mas se você não puder vir fisicamente para o Zewa, a próxima melhor opção é entrar na rede de capital digital e obter todas as proteções do Zewa. E finalmente você adota o Bitcoin, você capacita os americanos. As empresas americanas com Bitcoin no balanço patrimonial vão durar mais, ter um desempenho melhor e viver mais do que seus concorrentes. São as instituições americanas que possuem Bitcoin. Elas enriquecerão seus acionistas. Os beneficiários somos nós. E o último ponto é que, com a estrutura adequada de ativos digitais, podemos nos tornar os banqueiros do mundo. Quando exportamos Bitcoin para o mundo, estamos exportando nossos valores. Soberania, dinheiro sólido, integridade, direitos de propriedade. Quando exportamos moeda digital, estamos literalmente exportando nossa moeda. Se criarmos outros títulos digitais ou tokens digitais, estaremos exportando nossas empresas, nossas ideias, nossos títulos, nossos produtos financeiros para o mundo. Podemos dominar esse setor. Então, como os UA devem seguir uma estratégia de Bitcoin? Bem, o senador Loomis nos deu uma diretriz clara com a lei do Bitcoin em Nashville em julho. E o que a lei do Bitcoin disse foi: vamos adquirir 1 milhão de Bitcoins em um período de 5 anos, de forma programática, disciplinada e transparente para todos. Então vamos considerar as consequências dessa estratégia. Bem, em primeiro lugar, na semana passada, o presidente assinou a lei ou ordem da reserva estratégica de Bitcoin. Se mantivermos esse Bitcoin 200 pelos próximos 20 anos, mesmo que você veja uma linha plana na tela, essa linha plana valerá 3 trilhões de dólares. Portanto, esse é o valor de não fazer nada. Às vezes as pessoas pensam que é preciso fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. Às vezes o fato de não fazer coisas horríveis e estúpidas é o mesmo que ganhar dinheiro. Fazer coisas é altamente superestimado. Se a ação for negociar ou vender seu Bitcoin, o projeto de lei Loomis adquiriria 1 milhão de Bitcoins. Se observarmos as consequências disso ao longo do tempo, ele vale 16 trilhões de dólares para a nação. Se você conseguir um pouco mais e buscarmos 2,8 milhão de dólares para a nação, nesse caso, há um pouco de reversível. Se os Estados Unidos começarem a estocar Bitcoin de forma mais agressiva, isso acelerará o crescimento da rede. Isso vai acelerar o fluxo de capital na rede. Isso aumentará e expandirá a rede geral de capital digital. Se mudarmos para uma estratégia Triple Max, você começará a fazer isso. Você acabará com 4 milhões de Bitcoins que valem 73 trilhões de dólares para os Estados Unidos. E é claro, o presidente Trump estabeleceu uma diretriz: devemos ser a superpotência. Se você quiser uma estratégia de superpotência, aqui está uma estratégia de superpotência. Adquirir Bitcoin de forma consistente e a propósito, consistentemente, diariamente, entre hoje e janeiro do ano de 2035, o ponto em que 99% do suprimento de Bitcoin será extraído. O ativo se torna efetivamente limitado para todos os fins práticos, porque o último 1% sairá ao longo de 100 anos. 0,99 entre agora e então. Você tem 10 anos para a corrida do ouro digital. Você deve adquirir seu Bitcoin antes que não haja mais Bitcoin para você. Você pode ver aqui nessa estratégia, nós o adquirimos de forma consistente e depois usamos os excedentes do governo do Zewa para continuar a economizar em Bitcoin. Ele vale 1,6 trilhão de dólares para os Estados Unidos. E então o que significa bem? O plano Loomis, que é grandioso, é modesto em alguns aspectos. E um plano modesto de reserva estratégica de Bitcoin neutraliza a dívida nacional. Às vezes fazer coisas modestas é realmente brilhante, desde que você faça coisa. É como as pessoas que compraram apenas um pouco de Bitcoin em 2012, foi um investimento modesto e isso os tornou bilionários. Uma coisa modesta com 20 anos de antecedência é uma coisa brilhante se você for mais agressivo. O plano triplo máximo anula a dívida nacional. O plano de superpotência cria uma superpotência global. Compramos 78% dos Estados Unidos por 40 milhões de dólares. 40 milhões de dólares compraram quase 80% deste país. Pense nisso por um segundo. O Bitcoin é a maior oportunidade do século XXI, certo? Isso vale de 3 trilhões a 106 trilhões, dependendo do grau de programação e agressividade com que quisermos aproveitar essa oportunidade. Essas oportunidades não aparecem com frequência. Esta é uma oportunidade única em um século. E como disse Donald Trump, nunca venda seu Bitcoin. E vou deixá-los com uma reflexão final. O que acontecerá se permitirmos que outra nação reivindique o título de superpotência do Bitcoin? Se não o reivindicarmos, daremos a eles o controle da rede. Damos a eles toda a riqueza do mundo. Corremos o risco de sermos empobrecidos e ameaçados por uma nação hostil que controla toda a energia digital do mundo. Você poderia ter se agarrado às suas contas de vidro quando o mundo adotou o padrão ouro. Poderiam ter se apegado às suas máquinas a vapor quando o mundo adotou a combustão interna. Poderiam ter mantido seus fogões a lenha quando Rockefeller lhes ofereceu petróleo. Poderíamos ter descartado a energia nuclear. Já tivemos outro projeto, tínhamos o projeto Manhattan. Foi um grande investimento em energia nuclear. Você quer controlar a energia digital do mundo porque a economia digital funcionará com energia digital. As opções são prosperidade ou pobreza no século XXI. O Bitcoin é o destino manifesto para os Estados Unidos. Obrigado.